O início de tudo, do meu relacionamento com Deus, foi em 1997. Eu tinha 13 anos, né? Era na pré-adolescência, adolescência, você sabe muito bem, né, Ju? Tenho uma filha com 13 anos. E eu estava naquela expectativa de namorado, né? Eu queria um namorado, né? Um sonho de um namorado, de casar, que toda menina tem, né? E minha mãe falou: Cláudia, um dia ela falou, vem aqui, estava no meu quarto, vamos se ajoelhar. Ajoelha na sua cama e vamos pedir para Deus um namorado, né? E aí a gente se ajoelhou, começamos a orar e me veio à mente o que a Juliana já salientou, que o pastor Abílio sempre fala, né? Que a gente deve para os jovens, que nós devemos namorar mulheres e homens cristãos, que tenham da mesma fé que você, compartilhe da mesma fé, que julgo desigual não dá certo. Só que eu não entendia o porquê. Hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia. Mas obedeci. E na minha oração, eu pedi para Deus que o homem tivesse 3 coisas. Que o homem fosse de Deus, um homem de Deus. Eu pedi que ele me amasse como Cristo ama a igreja. Eu lembro perfeitamente que eu pedi isso. E eu pedi que ele me fizesse muito feliz. E eu sempre falo, né, que hoje eu tenho um grupo, que eu vou falar futuramente, de mulheres na minha casa, que eu ministro a palavra de segunda-feira. Eu sempre falo para as mulheres que a gente tem que, na oração, a gente tem que ser específica, a gente tem que ser detalhista. Por quê? Porque Deus é um Deus de detalhes. Então, Ele gosta que nós especifiquemos as nossas orações. E eu fui bem específica quanto ao meu namorado, né? Mal eu sabia que seria futuro marido. E naquele ano de 97, isso eu estava pedindo, né, a futuramente, não, mal eu sabia que Deus já ia responder naquele mesmo ano. Nossas famílias, minha família, meu pai e minha mãe eram muito amigas, né, do meu futuro marido. Só que a gente nunca passou Natal e Réveillon juntos, nunca tinha passado. Eram amigos sociais, mas nunca tínhamos passado. E calhou naquele ano de 97 de nós passarmos numa amiga em comum das duas famílias, na casa de amigos em comuns das duas famílias, o Natal e o Réveillon. E no Natal a gente começou a trocar olhares, né? Ele começou a me ver não mais como uma criança, porque eu tinha o corpo que eu tenho hoje, com 13 anos, a altura que eu tenho hoje, com 13 anos. E ele disse que falava, nossa, mas crianças cresceram, né? E começou a me enxergar como mulher, e não como mais criança. E eu também, trocamos olhares. No Réveillon, passamos novamente, né? Aquilo ficou mais estreito, nós nos conhecemos, no Réveillon melhor. Só que ele fazia segundo ano de medicina, fora de Bauru. E eu ainda estava na 8ª série. Imagina, que loucura para meus pais. E aí veio as férias, né? Ele foi viajar, eu fui viajar, a gente não se encontrou mais, não se falamos. Veio a Páscoa. E quando eu comecei a escrever esse testemunho, né, eu não tinha ligado as datas, né? Na Páscoa de 98, houve o batismo, como vai ter agora, domingo que vem, vai ter o batismo aqui na igreja, que é a Páscoa. E na Páscoa de 98, há 20 anos atrás, eu me batizei. Foi na casa do pastor Abílio, onde é Ovelhinhas hoje, lá tinha uma piscina, que era a casa dele, e eu me levantei porque eu queria me batizar. E quando eu me imergi, assim, subi, foi assim tão maravilhoso que eu comecei a chorar, era uma alegria que eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia. É um prazer, é uma alegria assim que não dá para explicar. Só quem já passou pelas águas entende o que eu estou falando. E eu lembro que eu abracei a Tânia Moraes, né? E eu não parava de chorar, e ela orou comigo. Ela falou até para minha mãe, olha, Claudinha, né? Ela vai falar até em línguas, porque olha, o Espírito Santo a gente vê claro, né? Então
foi uma data muito marcante na minha vida. Começou o verdadeiro relacionamento íntimo com Deus a partir daquela data do meu batismo. Logo em maio, que a Páscoa é em abril, logo em maio eu revi o Ricardo, né? Meu namorado, futuro marido, e a gente começou a namorar. E aí ele foi, minha mãe e meu pai, né, eu com 14 anos, falou, não, ele tem que vir aqui para pedir a mão sua para namorar. Ele foi, pediu para minha mãe e para o meu pai se podia me namorar, né? E aí nós começamos a namorar. Só que mal eu sabia que seria o início de muita luta, muito choro. Nós brigávamos que nem cão e gato pela imaturidade, pela distância. Quem namora à distância sabe que é difícil, né? A confiança, entendeu? Então era muita briga. Terminar, gente, eu perdi a conta quantas vezes eu terminei, de verdade. Todo mundo olhava para mim, terminou, né? Falava, terminei. Então foram mais de 20 vezes terminando, mais de 20. E ao ponto assim e os pais passando por tudo isso junto, né? Quem tem filha aqui adolescente, espera. Exatamente. Então é bem tumultuado, nossa, muito tumultuado. Só que eu lembro que nessa época, quando a gente está passando por muita luta, né, como a gente se apega a Deus. Eu lembro da minha mãe, todas as noites ia no meu quarto, porque a luz estava acesa, às vezes ela acordava para ir no banheiro, meu quarto estava aceso. E ela me via assim na cama, ajoelhada, dormindo, né? Ou seja, todas as vezes eu me ajoelhava, né, orando e acabava dormindo, né? Por um período assim de muita, né, que você está se autoconhecendo. Gente, quem é jovem, as jovens aqui, é um período muito difícil, porque você vai ter que escolher o marido, né, que vai ser o resto da sua vida. É uma fase que você conhece o marido que você vai casar, que você pretende casar o resto da sua vida, ficar junto com ele, e a sua profissão. Não é fácil, né? Escrevendo o testemunho, me trouxe à memória quão difícil é essa fase da vida, da adolescência, do jovem, das escolhas que nós temos que fazer para o resto da nossa vida. Não é fácil. Então, se já não é fácil com Deus, imagina sem Deus. Por isso que o conselho que eu falo para vocês, jovens, se apegue em Deus, porque vocês vão ver os frutos, como Deus é maravilhoso. Quando a gente passa pela tempestade, Cristo está conosco no nosso barco. Então, a gente sabe que o barco não vai afundar, porque Cristo está com a gente, né? O nosso fardo torna-se mais leve. E aí eu vou para minhas amigas, e nisso eu me formei. Então eu casei em 2017, dia 15 de 6 de 2017. 2007. Eu casei. Então, mas eu casei formada, como a Ana Silvia falou, sou advogada. Meu marido casou depois da faculdade, residência, especialização, tudo bonitinho, né? Casamos, todo mundo, né? Já certinho, e fomos e casamos. E aí o pastor Abílio falou assim, então agora você casou, você abre um grupo na sua casa. Tá bom, então vamos abrir um grupo na minha casa de mulheres, toda segunda-feira. E aí havia uma luta dentro de mim muito grande, porque, como a Ana Silvia falou, eu idealizei o quê? Eu me formar, advogada, trabalhar e ter a minha independência financeira. Por quê? Porque eu carregava uma carga, 2 cargas, que não era minha. A primeira carga era da minha mãe. A minha mãe abdicou da vida profissional dela, independência financeira, né, para a família, e ela se frustrou em relação a isso. Ela achava que ela tinha que ir à luta e né, trabalhar e ter o dinheiro dela. Então, ela sempre falou para mim, Cláudia, você tem que ter o seu dinheiro, a sua independência financeira, não depender do marido, né? Então, eu cresci escutando isso. Era uma carga que eu carregava. E a outra carga, depois de casada, a minha sogra, que sempre trabalhou, não é sogra, né? Nada contra a sogra, hein? Ela sempre trabalhou, ela foi fiscal do trabalho, aposentada, sempre ajudou o marido financeiramente. E ela sempre falou, Cláudia, você tem que trabalhar, você tem que ajudar o seu marido, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, era outra carga
dela, que não era minha. Então, havia um dilema, uma luta dentro de mim, quem me acompanhou sabe, muito grande mesmo. E a sociedade cobra muito. A mulher que não trabalha, né? Hoje a gente viu uma aula assim, maravilhosa, né? Explicando a mulher virtuosa, que as duas têm valor, né? Que foi assim que eu me emocionei muito, como ver Deus, né? Falando através da vida da doutora Gisele. Então a gente vê que porque a sociedade ela cobra aquela mulher que fica em casa não é valorizada, não é, entendeu? Não é valorizada. E que não produz nada, né? Exatamente, que não leva dinheiro, que não produz dinheiro monetário, ela não é valorizada. E muito mais para mim, esposa de médico, então é madame, né? Todas as regalias. Então eu lidava com isso, era um peso lidar com isso, muito grande, que tirava a minha paz, que me deixava assim, muito chateada. Nessa etapa da minha vida, eu procurei a Ana Silvia e a Tânia, minhas líderes, que me ajudaram muito em oração, né, que sempre falaram para mim, Cláudia, você tem que orar, vamos orar e pedir para Deus qual é a vontade dEle para a sua vida, porque não significa se eu não trabalho, que a minha vida é assim, que a sua vida tem que ser assim. Não, a minha vida é assim porque Deus permitiu que fosse assim, que eu não trabalhasse, para ajudar o meu marido, que trabalha muito. Né? Na sua vida você trabalha, amém, ajuda seu marido, amém, é o que Deus tem na sua vida. Por isso que lá na Bíblia a gente fala que antes da fundação do mundo, Deus te criou única, com um propósito, com uma visão. Né? Cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua visão e você precisa descobrir qual é a sua. Então eu comecei a orar nesse sentido, qual é o meu propósito? Por que o Senhor me criou? O que o Senhor quer de mim como mulher, como esposa? Qual é o meu papel na minha família? E nisso elas me falaram, e você tem que orar em relação ao que o seu marido vai achar. Porque você não deve satisfação para a sociedade, você deve satisfação a Deus e ao seu marido. Então, eu comecei a orar e falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o propósito? E que qual propósito o Senhor coloque no coração do meu marido, porque o que o Senhor colocar no coração dele, que é o meu sacerdote, é a minha autoridade, né? É o cabeça da minha vida e do meu lar, eu vou ser submissa a ele. E o que o Senhor colocar no coração dele é o que vai dar certo para a nossa vida, para a nossa rotina e para a nossa família. Então, e Deus foi colocando no coração dele, porque a priori ele também carregava isso, de que a mulher tinha que atrapalhar a sociedade. E Deus foi colocando no coração dele, vendo, que eu já vou contar mais lá na frente, o desfecho em relação à minha vida profissional. Só que eu quero fazer, antes de falar isso, eu queria falar do meu grupo de oração. Quando eu casei, que eu abri esse grupo, eu fui fazer o cursinho, estava fazendo o cursinho. E Deus permitiu eu ir fazer cursinho para pegar 3 mulheres e levar para o meu grupo. E eu queria falar rapidinho o testemunho dessas 3. Uma que eu conheci lá foi a Silvia. Ela tinha 37 anos, ela não casava. Ela estava assim, procurando namorado, ela estava desiludida com o mundo, sabe aquele homem que não quer nada com nada? E a gente orando para ela arrumar um namorado. E nesse inteirinho, ela saiu um dia, ela estava na casa dela, ela saiu no jardim, ela se deparou com a mãe dela morta. Ela viu a mãe dela, foi a primeira pessoa que viu a mãe dela morta, foi ela. Ela saiu do jardim, a mãe dela teve um ataque no coração. E ela encontrou com a mãe morta no quintal. Desencadeou uma síndrome do pânico. Ela tinha o meu físico, ela emagreceu 20 quilos. Você imagina eu emagrecer 20 quilos. Parece uma esquelética andando. E a gente começou a levantar um clamor pela vida dela. Resumindo, ela foi curada da síndrome do pânico. Ela retomou um amigo de infância pela internet, um homem de Deus. Ela se batizou, ela casou. Hoje ela tem um filho, o Afonso, de 4 anos, e uma filha, ela está grávida de uma menina. Então, o que Deus fez na vida dela?
né? Através de ela conhecer, hoje ela frequenta a igreja, né? A importância de Deus na vida, quando nós estamos passando por lutas, né? A segunda que eu conheci lá foi a Carmen. Ela tinha um marido que era ateu, não queria casar, não queria ter filho, nem o primeiro filho, muito menos o segundo. Ela começou a orar, nós oramos, ela casou, ela teve a primeira, ela teve a segunda filha. Hoje o marido lê a Bíblia com ela e vê a importância de Deus na vida deles. E a terceira é a Bia. Casou, ela é a mulher de juiz, hoje ela é minha vizinha e hoje o marido dela e o meu marido estão abrindo um grupo para homens, né? Então, a gente vê, né, a importância de nós estarmos no corpo, de sermos unidas em amor e falarmos de Jesus para aqueles que não conhecem, que não têm. Porque isso deu resultado na sua vida, não é? Você, quando o Ricardo reconheceu que você tinha que ficar em casa, na sua obediência, na sua submissão, isso deu o resultado de você estar inserida. Amém. Né? É isso mesmo. E eu não queria me encurtar, me falar tanto, né, que eu tinha tanta coisa que nesse interim nós fomos morar na Alemanha, né, havia um grupo lá de brasileiros que tinham se unido para a igreja e eles não tinham templo para preparar, não tinham uma liderança para dar a palavra e tinha sido esfriado. Cheguei lá na Alemanha com meu marido, que ele ganhou o curso, uma bolsa de estudo, e eu reabri a igreja ali, né, a união dos brasileiros que estavam, e me dispus a dar a palavra, porque eles não tinham tempo em relação a dar a palavra. Então, eu me dispus a preparar os estudos, a assumir a responsabilidade. E quando eu falava, gente, Deus movia céus e terras. Quando a gente se dispõe às coisas do reino, como Deus cuida das nossas coisas. Eu presenciei, eu vi isso, né? Eu vi milagres acontecendo, de a gente voltar para o Brasil e um embaixador virar e falar assim: o que você tem para levar para o Brasil? Estou indo para o Brasil o mês que vem, fala aí o que você quer. Eu tenho um container, você pode colocar o que você quiser no container, não paga nada, não vai pagar para alfândega nenhuma e vai chegar no Brasil, né, livre, desimpedido de tudo. Então, você vê o sobrenatural de Deus. Foi ao mesmo tempo uma fase muito difícil, porque o Ricardo não trabalhava, ele foi fazer um curso, imagina, 8 meses, o médico que não trabalha, as duas sabem, não ganha, não tinha dinheiro. Ele tinha uma bolsa que dava mal para a gente comer, só que eu vi e ele viu o quê? O sobrenatural de Deus, que nem o povo lá israelita, direto para casa, buscando a promessa, a cidade de Canaã, eles não trabalhavam, mas vinha o maná. Então, eu presenciei esses 8 meses o maná de Deus. Eu e o Ricardo na nossa vida. E ela tinha vendo ela falar, parece assim, estava correndo tudo bem. Eles estavam passando por uma luta muito grande, que ela tinha recebido um diagnóstico que ela não podia ter filhos. Eu vou falar isso daí. Eu tinha um diagnóstico de endometriose, eu não podia ter filhos. Minha mãe chegou a falar: Cláudia, talvez você não tenha filhos, né? Eu lembro ela falando, ela não acreditava, ela está aqui prova para falar, ela não cria que eu ia ter filhos, né? Eu fui diagnosticada com endometriose, um grau altíssimo, comprometia meus ovários, meu útero. E antes de ir para a Alemanha, eu fiz a cirurgia de endometriose. Né, eu mostro as fotos, é tudo tomado, uma coisa horrorosa de podridão, né, que estava dentro de mim. E eu vi assim, só que dentro de mim eu tinha certeza que eu ia ter filho. Hoje eu tenho 3 filhos, mal sabia que os médicos achavam que eu não ia ter filho nenhum. E quando eu fiz a cirurgia, eu tomei um remédio que não podia engravidar durante 3 meses. 3 meses eu não podia menstruar, 3 meses. Eu não menstruei esses 3 meses. Eu cheguei na Alemanha, primeiro mês que eu ia ficar menstruada, eu já engravidei. Então, você vê quando Deus é um Deus de milagres.
Então, se o médico deu um resultado, você pegou um diagnóstico, que você trouxe tristeza no seu coração, que trouxe amargura, que trouxe sem esperança, que você enxerga tudo preto, hoje Deus me trouxe aqui para falar para você. Você tem que depender de um Deus do impossível. Nós servimos um Deus que é o Deus do impossível, né? Então, eu estou aqui para te falar, não olhe horizontalmente, não olhe as circunstâncias, não olhe o que os homens falam para você, você não vai conseguir, você não dá certo, o seu destino está traçado em relação a humanamente falando, né? Você é errado, é uma zero à esquerda. Não. Você serve um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que nos surpreende, que faz o sobrenatural, que move céus e terras por sua causa, né? Por você, porque Ele te ama, porque você é filha dEle. Então, Ele te conhece dos mínimos detalhes, da planta dos pés até a cabeça, até o fio de cabelo. Então, você é muito especial para Deus, muito especial. E é esse Deus que nós servimos. E eu fiquei grávida lá na Alemanha. Deus, eu não tinha plano de saúde para gravidez. Deus mandou mulheres ali, médicas, para cuidar, fazer o meu pré-natal tudo de graça, né? Isso aí, aos olhos, é tudo impossível. E quando eu cheguei, tudo, uma gestação perfeita, a gente viajava sempre. Quando eu cheguei aqui, acho que Deus falou assim para mim: agora pode dar tudo, você está na sua terra natal, você está com o seu plano de saúde. Comecei a ter contração. A Sofia, minha filha, que estava aqui, vocês viram, ela nasceu de 34 semanas. A médica falou: Cláudia, ela vai para a incubadora, ela não vai para o quarto, já estou te alertando. Ela está de 34 semanas, ela não vai para o quarto. E aquilo estava, ele falou, ela pode não ir para o quarto, é 90% que ela não vai para o quarto. E eu orei e Deus novamente me surpreendeu. Ela foi para o quarto diretamente, ela tirou 10, ela nasceu com 2,9 kg, ninguém acreditava, 34 semanas, com 36 centímetros, e é isso que é o Deus que nós servimos. Ele faz o sobrenatural, Amém, glória a Deus. E só para ir cortar, estou acabando, prometo. Eu adoro quando a Ana Silva falou assim. Ela ligou para mim e falou assim: Ana, meu testemunho deu quase 4 horas. Eu falei: hã? Fiquei 4 horas escrevendo. E aí vai, todo esse tempo, eu ensinando, eu falando assim, assado. Falei, lógico que é o Espírito Santo no controle, mas vamos dar uma ajudinha para ele, né? Ai, desculpa, gente, é que eu adoro falar. Ela né? ama falar do Senhor, vendo, né? E o que o Senhor faz na vida dela. Vocês estão vendo que eu adoro falar. Sou tímida, não falo, mas quando eu pego o microfone, desencadeio. Só para fechar, né, contando o meu testemunho, meu segundo filho também, no segundo dia, a doutora Gisele é médica, né, pediatra dele, ela lembra perfeitamente. No segundo dia, ele aspirou, estava na maternidade ainda, minha mãe viu, eu acho que ele tinha acabado de mamar, ele engoliu o leite, minha mãe saiu correndo, ele ficou roxo, na maternidade, do meu lado. Eu não sei o que aconteceu, ele aspirou ali, se minha mãe não estava olhando, ela saiu correndo com a criança, assim, deu para a médica e virou assim o nenê, né? Tinha acabado de nascer e bateu assim para ele, né, expirar. Então você vê assim o cuidado e a mão de Deus naquele detalhe. E no meu terceiro filho fechou com chave de ouro. Para quê, né? Imagina. O João, todo mundo sabe, fechou com chave de ouro. O nascimento dele já foi uma... Eu lembro que o Ricardo falou assim, eu falei assim, Ricardo, grava meu parto. Você não gravou nenhum dos dois. Ele falou, Cláudia, é feio gravar o parto. Eu falei, mas grava meu parto, por favor. Ele falou, tá bom, vou gravar o seu parto. Gente, tem gravado. O meu parto, além do João ter círculo na cabeça, ele ainda tinha nó no cordão. E antes, todo mundo falava assim, você vai tirar seu filho com 38 semanas, espera dar um sinal, a bolsa. E a Marilene, que é minha médica, falou, não, nós vamos tirar dia 8 de março. E aquilo me incomodava, porque todo mundo falava assim, mas você vai esperar. Não espera, você já vai tirar a criança. Você não tem nenhum sinal, você não está bem, você não está tendo contração, né?
Gente, era o dia que era para ele nascer. O cordão estava, além do pescoço, estava com nó no próprio cordão. E quando uma mangueira, quando está com nó, o que acontece? Não passa alimento. Então, né, eu lembro que a Marilene, que frequenta meu grupo de oração, ela falava, nossa, né, ela nem é convertida, ela falava, nossa, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Porque era um milagre, tinha que ser naquele dia. E depois, não só esse susto, quando ele tinha 3 meses de vida, ele começou a convulsionar. E eu estava só eu e a babá na minha casa, e ele começou a convulsionar, ele ficava assim, enrijecido, né? E eu fazia assim com a cabeça, e a cabeça não vinha. Eu tinha maior força, eu fazia assim com a cabecinha dele, e a cabecinha não vinha. E ele convulsionava. Eu peguei o carro, fui até a pediatra, ele convulsionando. E aí eu esqueci meu celular, eu liguei para o Ricardo falou, Cláudia, vai direto para o hospital da Unimed, não tem o que fazer. E o hospital da Unimed não é aqui, ó, no Xangri-Lá, o hospital da Unimed é lá na estrada. Imagina passar toda a estrada dirigindo com a criança, e a babá falava, Cláudia, ele morreu. Ele não está respirando, porque quando convulsiona não respira. Ele morreu. Ela falava, para aqui na farmácia. E quando o Ricardo me falou aquilo, não pare em nenhum lugar, vai direto para o hospital, aquilo lá me fortaleceu muito. Eu fui direto para o hospital, foi entubado, ele ficou na UTI, dormi com ele, né, 2 dias na UTI. Então, você imagina, só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Você vê o seu filho praticamente ali morto nos seus braços, porque você não sabia, você é leiga, né? Ele ficava sem respirar muito tempo, com a cabeça enrijecida, não fazia nada para voltar, mas eu só louvava. Deus, eu te louvo, o Senhor nunca me abandonou. O Senhor já operou milagres na minha vida e o Senhor não vai me deixar. Então, o que eu quero passar para vocês é um pouquinho, ainda tem muita coisa para falar, mas é um pouquinho do que Deus fez na minha vida e o que Deus pode fazer na sua vida. Amém. Amém? Deus é tremendo. A gente precisa se depender mais de Deus. Ter relacionamento, ter intimidade com Deus. Porque quando você tem essa intimidade, essa confiança de que Ele está com você, que Ele está no controle, tudo que vem para te derrubar, não te derruba, te fortalece ainda mais. Ainda Amém. mais, Amém. ainda mais. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.